O Gilberto é um rapaz que estava possuído por uma entidade e, segundo a própria entidade, uma legião. A legião era mais do que um espírito imundo, mas era uma legião, quer dizer, milhares de espíritos imundos, eram os guias da sua cabeça. O Gilberto, então, viveu um período de libertação. Ele teve um período de libertação. Mas antes de nós vermos esse período de libertação, antes de nós vermos o novo Gilberto, vamos ver o velho Gilberto, que nós deixamos aí no Facebook, e muita gente, quase 10 milhões de pessoas já assistiram esse vídeo. Vamos assistir também, apenas uns trechos das imagens, por favor. Estão em quantos aí? 7.000. Então é uma legião. Você é o chefe? Veja as mãos. Isso é importante verificar, porque ele não tinha consciência do que estava acontecendo com ele. Às vezes a pessoa é consciente, e quando ela é consciente, é mais complicado. Mas quando ela fica inconsciente, quando ela é totalmente tomada pelos espíritos, quando ela se entrega ou é possuída, digamos assim, pelos espíritos imundos, então a pessoa fica completamente apagada. Então, eu queria que você soubesse que quando uma pessoa está possuída por uma entidade como essa, como entidades como essa, ela é capaz de matar, ela é capaz de roubar, ela é capaz de qualquer coisa, inclusive se matar. Então, por favor, repare bem os gestos, as mãos e a forma como ele fala, rindo, debochando do ser humano, da criatura humana. Por favor, pode seguir em frente. Você é o chefe? Quem é o mais forte dessa legião? Eu mesmo, seu homem. Você é o cabeça? É eu que comando a piointa desse homem. E há quanto tempo você está com ele? Desde o ventre da mãe dele. Por quê? O que um bebê tem a ver com isso? Por que você entra na vida de um ser humano já desde o ventre materno? O que é mais sagrado para o homem lá em cima? Não é a alma. Pois é, eu venho buscar ela desde o ventre para me levar para o meu reino. Quer dizer que toda vez que uma criança é gerada, já começa a haver uma disputa? Já. Eu trabalho com aquilo que eles não podem ver. O que eles não podem ver? A alma. É isso que você quer? É isso que nos fortalece. É a única forma de ferir o homem grande. A única forma de ferir a Deus é tocando nas almas. O bem mais precioso dele, a criação mais preciosa. Mas tem gente que acha que o bem maior dela é a casa que ela tem, é o carro, é a conta no banco. Isso aí passa, isso fica. A alma, ela prevalece. e você já levou muitas almas? Tem tantas gritando lá embaixo para esse povo que não acredita. Quer dizer que é lá embaixo? Seu homem, deixa eu fazer aqui. Você já viu alguma alma gritando aqui em cima? É lá embaixo. Aquele geme com as dificuldades que a gente coloca. Mas lá embaixo É diferente, ela é fogo em cima de fogo. quando a pessoa sai do corpo, da matéria, separa a alma do corpo, então
A sociedade fica atrás do corpo. É todo mundo querendo ligar para parente, falar onde é que vai ser o velório, o corpo vai ser velado aonde, o sepultamento vai ser aonde. Todo mundo está atrás do corpo. Vocês não? Não. Isso é pó dessa terra. Vocês estão o quê? Queremos almas. Mas e aí? Como é que é essa divisão? Como é que você sabe qual é a sua? Se a pessoa caiu morta, caiu dura ali na rua, atropelada agora e morreu. Como é que vai saber que é sua? É aquele nome lá, se alguém morrer nesse terá vida eterna, seu homem. O chefe dessas entidades todas já diz, quando a pessoa morre, se ela morre em Jesus, se ela tem a sua fé no Senhor Jesus, se ela conservou a sua comunhão com Deus, se ela viveu de acordo com a vontade do Senhor Jesus, segundo a sua palavra, então a sua alma vai direto para Deus, direto para Deus. Mas quando a pessoa morre sem Jesus, então ela desce. Ela vai para o lugar onde as demais almas que rejeitaram a misericórdia de Deus, a compaixão, elas vão. Então, minha amiga, por favor, meu caro amigo, essas imagens são muito fortes, são autênticas, não teve corte, não teve edição, tem aí a imagem nua e crua, mas eu queria que você observasse, agora mesmo, você está vendo as mãos dele? Ele caiu de joelhos sozinho. Não foi o bispo Adilson que falou, fique de joelho, não. Quando o bispo Adilson perguntou, e a pessoa morreu, o que acontece? Como é que você sabe que é de Deus quando não é de Deus? Aí, antes de mencionar, ele nem menciona, ele nem fala o nome de Jesus. Ele ignora o nome de Jesus, mas aquele nome que está lá em cima, porque no altar tem o nome Jesus Cristo é o Senhor. Então ele diz, aquele nome que está lá em cima, aquelas pessoas que morrem nele são dele, mas aqueles que não morrem nele são nossas, é as almas. Vamos assistir novamente, vamos continuar assistindo esse texto. Se morrer naquele nome ali, é isso? Terá vida eterna. Por isso você se dobrou para ele? É o que esse povo aí não sabe. Eles não têm noção o quanto aquele homem lá em cima é precioso. Você gostaria de ter uma chance com aquele homem ali? Eu daria a minha vida para poder estar aqui. Levanta a cabeça dele. Você se arrepende. Você viu que a pergunta que o bispo fez, você se arrepende? Aí o espírito imundo diz, eu daria a minha vida. E então ele colocou a cabeça no altar. Eu daria a minha vida para poder estar aqui, quer dizer, estar no altar. Vamos continuar. Você se arrepende. Eu já estou condenado, seu homem. Não tem jeito. Não, então eu luto para levar aquelas almas. Mas se tivesse jeito? Eu daria a minha vida. Para ele. Para ele. Tem gente, eles aqui têm oportunidade, tem gente que não quer dar, não. Mas eu trabalho na cabeça deles. Você não quer que eles deem a vida para ele, não? Não. Eu quero que eles gemem comigo lá embaixo. É aquele, eu vou, mas não vou sozinho. Você era um anjo. Você já morou lá? É tão lindo. Esses não sabem o que estão perdendo. Você morou lá? Sim, seu homem. Foi expulso? Sim, foi. Eu não quero saber da religião, se ele gosta ou não gosta dos meus chifres. Eu vim buscar. E se eles não fizerem um pacto com o homem grande, eu vou levar. Que eles não sabem quando descolar a alma dessa carne podre que eles carregam sobre os esqueletos deles. O que vai vir buscar eles? Tem gente que quando te vê na hora da morte,
quando enxerga você, e antes não acreditava, dizia que isso é coisa de crente, de Bíblia, de fanatismo, quando elas veem você, qual a reação delas? Socorro, meu Deus! Mas aí não tem jeito. Lá no inferno eles estão gritando? Muito. 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 Tem gente de igreja lá? Oh, tem muito. Tem gente que frequentava, conhecia a Bíblia, lia a Bíblia? Tem pastores lá embaixo gritando: ah, meu Deus, me dá a oportunidade. A oportunidade deles era aqui. Tem ex-pastores lá. Tá vendo só? Então, tem gente que quando vem na Igreja Universal, eu não gosto daquela oração não, que é uma gritaria, as pessoas gritando, os demônios gritando. Então não queira ir para o inferno, porque isso aqui, essa gritaria não é nada. Então, vocês viram a manifestação do Gilberto, ele possuído por uma legião de demônios, espíritos imundos, ele então se expressou dessa forma. Agora você vai ver o novo Gilberto. Agora você vai vê-lo consciente, você vai vê-lo livre, liberto e cheio do Espírito Santo. Vamos assisti-lo, por favor. Eu perdi trabalho importantes porque eu dependia do trabalho para poder sustentar a mim, né? Naquela época eu morava de aluguel. Vícios, né? Como cocaína, maconha, crack. Eu tive vício das bebidas, entendeu? Eu era viciado em cachaça, em todos os tipos de bebida de dose. Eu tive vício com cigarro, eu fumei por um período de 12 anos. Eu já estava quase pensando em me suicidar, mas eu não tinha essa coragem de suicidar. Então eu decidi a recorrer a uma pessoa que poderia me ajudar, que era uma outra força maior. E eu dobrei os meus joelhos e fiz uma oração a Deus. E falei com ele que eu não tinha força eu era tão insignificante que eu não tinha força de tirar nem a minha vida. Que eu queria largar a droga, eu não tinha força, eu queria largar a bebida, eu não tinha força, eu queria largar o cigarro, eu não tinha força para largar. E aí, passaram uns 2 dias depois, eu estava assistindo a Record, rede de televisão, e eu ouvi um chamado, uma programação da Igreja Universal. E nesse chamado, aquilo me impactou, me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque ali havia um homem dizendo que tinha saída. E aquilo me deu força, me deu ânimo. Eu tomei uma decisão, eu vou chegar lá. Porque se isso é verdade, isso tem que acontecer comigo. E foi até então que eu cheguei à Igreja Universal. Eu consegui chegar até lá. Mas detalhe, para mim chegar até a Igreja Universal, teve luta, teve guerra. Porque eu tinha uma bicicleta, o pneu furou. E da onde eu morava, do bairro onde eu morava até chegar à igreja, era longe, uma distância longe, que a igreja era no centro da cidade e o bairro era afastado. Naquele momento eu voltei para casa e peguei umas moedas para pagar a lotação. E aquele dinheiro, eu não me lembro o que aconteceu, mas ele desapareceu do meu bolso, eram umas moedas. Eu perdi aquele dinheiro, então eu decidi, eu vou a pé. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, numa sexta-feira. Mas eu sentado ali, eu olhei para o altar. E no altar estava escrito assim, Jesus Cristo é o Senhor. Eu olhei e falei assim, poxa, aqui tem um Senhor. E do lado do altar, ali, do lado não, assim, em frente ao altar, tinha uma cruz vazia. E eu já estava acostumado a ver a cruz cheia, né, com o Cristo lá, né, pregado na cruz. E eu fiquei admirado, a cruz vazia. Então aquilo eu fiquei impactado. Falei assim, mas... E aí sim começou a reunião de 7h30, o pastor chegou perto de mim, ele falou comigo, eu me lembro como se fosse hoje, ele falou comigo assim, ô jovem, eu te vi aqui hoje? Eu falei com ele, não senhor, é a minha primeira vez que eu estou vindo aqui. Ele falou assim, eu posso fazer uma oração pelo senhor? Eu falei, posso. Eu falei, pode. Ele colocou a mão na minha cabeça e ele disse assim, em o nome do Senhor Jesus, foi a única coisa que eu escutei. Em o nome do Senhor Jesus, eu apaguei. Foi aí eu tinha passado mal. Depois eu voltei a si.
foi que ele falou comigo assim, no final da reunião: se você quiser se ver livre desse mal que te acompanha, ele apontou o dedo para o nome do Senhor Jesus e falou assim: se alia com aquele ali, que só ele pode te livrar disso. Eu voltei para minha casa e naquela mesma sexta-feira eu peguei um cigarro e fumei um cigarro. E retornei no domingo à casa de Deus, manifestei de novo. Aquela entidade ela foi mandada embora, ela foi expulsa, mas voltei para casa, tornei a fumar de novo. Então eu voltei nas reuniões de libertações mais uma vez e eu manifestava. Eu passei um sufoco, porque eu vivia dentro da igreja, eu participava das reuniões, eu era dizimista. Eu devolvia o dízimo. E o meu dízimo, ele era a oferta era igual ao dízimo. Eu estava ali fiel, mas só que o meu fiel era só no dízimo, porque na prática mesmo da palavra eu não estava praticando. Eu deixei de orar, eu deixei de jejuar, eu não tinha força mais nem para orar, nem para jejuar, depois que eu comecei a praticar a pornografia. E foi aí que eu caí. E aí um dia eu abri o coração, quando eu cheguei numa reunião de sexta-feira, eu falei: meu Deus, hoje é tudo ou nada, porque eu não quero mais sair daqui com esse mal na minha vida, não. Ou ele sai daqui, ou eu saio de uma vez por toda da presença do Senhor. Ou ele sai do meu corpo, da minha vida, ou eu saio da presença do Senhor. E nessa sexta-feira eu cheguei. Era o bispo Adilson. Ele foi fazer uma reunião na catedral lá da minha cidade, e a cidade de Betim, na catedral de Betim, e ele pegou e pediu, falou assim: vocês que já se envolveram com as entidades, mas não foi vocês que foi lá passar pano, limpar o centro, não. Mas vocês mesmo que trabalhou, que desenvolveu, vem aqui na frente. Eu me lembro como se fosse hoje, que tinha muita gente, então essas pessoas estavam impedindo eu de chegar na frente. Então eu fui por baixo. Eu passei por baixo dos braços das pessoas ali e fui. Eu me lembro que o bispo Adilson, ele olhou dentro dos meus olhos e falou para mim assim: olha dentro dos meus olhos. E apontou o dedo para mim e falou comigo assim: o chefe da cabeça dele manifesta aí agora. Estão em quantos aí? 7.000. Então é uma legião. Você é o chefe? Quem é o mais forte dessa legião? Eu mesmo, seu homem. Eu só me lembro que eu acordei, aquele peso que eu estava carregando tinha saído de mim. Eu estava leve, eu estava feliz, eu estava sorrindo, o meu semblante mudou. E eu saí dali revoltado, eu desci revoltado e falei: eu nunca mais vou manifestar. Eu coloquei dentro de mim: você nunca mais vai tomar posse do meu corpo, nunca mais você vai, tomar posse da minha vida. Aí eu comecei a orar, comecei a jejuar, eu comecei a fazer propósito com Deus, eu comecei a participar mais das reuniões. Eu ouvi falar da Fogueira Santa, porque eu já estava na igreja, eu já sabia da Fogueira Santa. Então eu falei: olha, só tem uma forma desses encostos, essas entidades não voltar mais no meu corpo. Porque eu já vinha participando das reuniões de quarta-feira, na busca do Espírito Santo, e o bispo sempre falava: você tem que receber o Espírito Santo, porque liberto é aquele que tem o Espírito Santo. Então eu coloquei toda a minha força na Fogueira Santa de Israel. E eu peguei tudo o que eu tinha, material, tudo, e peguei a minha vida. Porque Deus, eu sei pelo meu entendimento que eu gostei dele, Ele não quer dinheiro. Ele quer a minha vida, era a minha vida que Ele me pedia. Só que eu não queria abrir mão no início da minha vida, eu queria ainda ficar no prazer. Mas era decidido, era vida ou morte. Ou eu me entrego para o Senhor dos Senhores,
ou eu vou ter que servir o diabo, eu vou ter que servir a Baal há muitos anos, pro resto da minha vida. Não é isso que eu quero. Então eu fui para a Fogueira Santa, eu vendi tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha eu vendi tudo. Tudo. Eu subi ao altar, entreguei. Depois de eu ter descido do altar, naquele dia, eu lembro que eu desci diferente, porque eu desci mais forte. Só que eu não desci batizado com o Espírito Santo, não. Eu entreguei a minha vida ali. Quando eu cheguei em casa, nós fomos orar. Eu tinha perguntado a Deus, depois que eu desci da Fogueira Santa, eu comecei a perguntar a Ele o que Ele queria de mim. Meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Espírito Santo, me fala, o que eu não te entreguei ainda, por o Senhor não ter me batizado? Porque eu entreguei toda a minha vida, então tem algo que eu não te entreguei. E Ele me disse, eu quero a sua mente. Eu quero a sua mente. E eu fiquei um período pensando, para que Ele quer a minha mente? Por que Ele quer a minha mente? Fiquei sem saber, sem entender. Eu cheguei, ajoelhei e falei, meu Deus, o Senhor pediu a minha mente. O Senhor pediu o meu intelecto. Então Ele eu te entrego. Eu entrego todos os meus pensamentos. Eu te entrego tudo o que eu tenho. Tudo o que eu quero ser, o que eu sou hoje, o que eu quero ser, o que eu pretendo ser lá na frente, meu Pai. Eu entrego tudo em Tuas mãos. Tudo. Toma o meu intelecto. Seja o governador da minha mente. Naquela hora, aquilo foi glorioso. Foi glorioso porque eu senti paz. Veio uma paz dentro de mim, uma paz interior, uma paz, ela é inexplicável. Ela é tão inexplicável que eu comecei a adorá-lo, eu comecei a buscá-lo com mais fervor. Ali eu não senti nada. Porque naquele momento a única certeza que veio no meu intelecto não foi no ouvido, como um dia a entidade falou comigo, foi aqui, no intelecto. Ele falou assim, olha, acabou pro diabo, eu estou contigo. Eu peguei e falei, meu Deus, eu comecei a adorá-lo, sabe? Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria, eu comecei a buscá-lo com mais fervor e naquela noite eu não dormi. Eu não dormi porque eu queria falar de Jesus, eu queria falar para as pessoas o que me aconteceu. E no outro dia eu levantei, eu olhei para minha esposa e falei com ela assim, nossa, eu vou para a igreja que eu vou evangelizar. Ela falou, calma, mas hoje não é nem dia de evangelização. Eu falei assim, não, vamos que eu tenho que evangelizar. Olha, ela notou a diferença em mim. Ela falou comigo assim, você está com um semblante diferente. Você está diferente. Eu falei assim, olha, Deus, Ele é comigo. Ela falou, por que você sabe que Ele é com você? Eu falei assim, porque eu sou com Ele. Essa é a certeza que eu tenho, porque agora eu sou com Ele, sabe? É isso que eu sei. Então, foi glorioso, é magnífico. Eu recebi o Espírito Santo. Hoje eu sou um homem casado, né? Hoje tenho um bom relacionamento, um bom casamento, tenho uma mulher de Deus. Hoje eu sou uma pessoa liberta, né? Sou batizado com o Espírito Santo, tenho uma boa família, né? Hoje eu me dou bem com os meus irmãos, me dou bem com a minha mãe. Todos os meus pedidos, eu não peço a Deus nada, eu não peço carro, não peço moto, não peço bens materiais, eu não peço Ele loja, dinheiro, mansões, não. O que eu peço a Deus é espiritual, que Ele nunca deixe eu sair do altar. É isso que eu peço a Ele, porque se eu pedir a Deus um carro, uma moto, se eu pedir a Ele uma casa, que eu pedir a Ele rios de dinheiro, ou que eu venha ter sucesso na vida financeiramente, eu vou estar limitado. Ele vai acrescentar paulatinamente. Não preciso de pedir a Ele não. Por isso hoje eu estou aqui, para contar o meu testemunho. Nem eu mesmo entendia quando algo acontecia, ó meu coração, que não sabia. Para muitos
muitos eu não tinha solução. Para mim só um milagre, e o milagre aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu pra mim, pois o meu futuro agora eu sei, estava nas mãos do meu rei. Ele nunca me deixou, minha vida transformou. Pois agora sou feliz, não mais vivo em solidão. Jesus Cristo me salvou e me deu o seu perdão. Para muitos eu não tinha solução. Para mim só um milagre, e o milagre aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu pra mim, pois o meu futuro agora eu sei, estava nas mãos do meu rei. Ele nunca me deixou, minha vida transformou. Pois agora sou feliz, não mais vivo em solidão. Jesus Cristo me salvou e me deu o seu perdão. Fabuloso o testemunho do Gilberto, né? Muito bacana, muito, muito bacana, porque mostra a força do diabo na vida de uma pessoa, de um ser humano, e mostra o poder do Espírito Santo na vida desse homem. Olha só, o antes e o depois. Viu, minha amiga e meu amigo? Você está vendo por que tanta gente tem estado dentro das igrejas? Tantas pessoas louvam a Deus, mas têm as suas vidas amarradas, literalmente falando. Amarradas, mas confessando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas está faltando é tudo. Por que isso? Aí as pessoas perguntam: mas por quê? Ele também perguntou: meu Deus, eu te dei tudo, tudo que eu tinha, eu vendi tudo, coloquei no altar. O que o Senhor quer mais de mim? E o Espírito Santo falou: eu quero a tua mente, o seu intelecto. E é isso que Deus quer. Porque Deus quer a alma da gente. Então, enquanto a pessoa não entregar a sua alma, enquanto a pessoa não se render, enquanto ela não colocar toda a sua mente
Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Quer dizer, tudo, 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 tudo. Tudo, 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 não deixa espaço a mais nada. Então a pessoa tem que se entregar literalmente corpo, alma e espírito. E a oferta de sacrifício tem que representar o tudo da vida da pessoa, da mente dela também, o coração, a alma. Se não for, por maior que seja a soma de dinheiro, não tem nenhuma valia para Deus. Essa é a realidade. Então as pessoas às vezes colocam grandes somas no altar, mas continuam dominando, gerenciando a mente. E Deus não quer isso. Deus quer ser o primeiro na sua vida, minha amiga, meu amigo. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Não andeis ansiosos pelo que vai comer, pelo que vai vestir, onde vai morar. Não andeis ansiosos por nada. Se há alguma coisa que você tem que fazer, é primeiro buscai o reino de Deus. Quer dizer, Jesus reinando dentro de você, reinando na sua mente. E todas essas coisas vão ser naturalmente acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas? O que você quer? O que você quer na vida? O que você quer de Deus? Ele vai te dar na hora certa, no momento exato, além do que você está imaginando. Mas primeiro tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. Então, eu queria até, inclusive, fazer aqui um convite especial para as pessoas que estão entre o lá e cá, um pé lá, outro cá, pessoas que estão divididas, pessoas que estão com a mente dividida. São pessoas que não chovem, não molham. Sabe como é que é? Então, são pessoas indefinidas. Você, amiga e amigo, quer definir a sua vida? Nesta sexta-feira, eu convido você, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e 8 da noite, a fazer um desafio com Deus. Nós estaremos aqui, eu estarei pessoalmente, ao meio-dia, nessa sexta-feira, aqui no Templo de Salomão, nesse grande dia D. Venha fazer um desafio com Deus, venha prová-lo, venha provar as suas promessas, a sua palavra. Olha o que Jesus fala. Ele disse: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, muitas pessoas vão à igreja, mas não vão a Jesus. Então, elas continuam cansadas e oprimidas. Está vendo a diferença entre você ser da fé e ser religiosa? Está vendo a diferença? Uma coisa é você ir na igreja, uma coisa é você ir no templo, outra coisa é você ir a Jesus diretamente. São duas coisas completamente diferentes. É claro que você não vai encontrar com Deus no meio da rua, mas você pode ter certeza, se você vem na Igreja Universal, no Templo de Salomão, por exemplo, se você vem com sede, você vem disposto a tudo ou nada, você vem para definir a sua vida, decidir a sua vida, determinar a sua vida, e você faz uma prova com Deus, você faz uma prova, Jesus, você diz assim: Senhor, eu vim aqui porque eu não tinha outro lugar, mas eu vim aqui buscar a Ti. Eu estou cansado, eu estou oprimido, eu estou desesperado, eu não sei mais o que fazer da minha vida, eu estou a ponto de dar um tiro na cabeça. E eu quero ver se o Senhor é verdadeiro. Eu vim aqui para provar isso. Porque se eu sair daqui da mesma forma como eu estava vivendo, eu vou me matar. Faça um teste, minha amiga e meu amigo.